Sabe aquela sensação de que é impossível largar o celular? Para um adolescente, então? Bom, a resposta talvez não seja a falta de força de vontade. E se o problema estiver no próprio design das redes sociais? A gente vai mergulhar nessa história para entender como isso funciona. Vamos começar com esse número 8 horas e 39 minutos. Não, isso não é uma jornada de trabalho. Esse foi o tempo médio que adolescentes lá nos Estados Unidos passaram por dia na frente de uma tela só por entretenimento. Isso em 2021. É um dado que no mínimo assusta, né? E olha só, para colocar isso em perspectiva, a gente está falando de 43% do tempo que um adolescente passa acordado. Para pensar, é quase metade da vida de um jovem sendo vivida através de uma tela. Metade! Aí fica a grande pergunta, né? Mas por que é tão difícil simplesmente desconectar? A resposta, de novo, não é sobre força de vontade. A chave para entender isso está numa palavrinha: design. E é aqui que a gente entra no centro da questão. Essa dificuldade toda para se desconectar, sabe? Não é por acaso. É tudo resultado do que os especialistas chamam de design persuasivo, ou seja, um monte de escolhas de projeto feitas de propósito para manter a gente ali preso na tela. E olha que forte isso aqui. Essa frase foi tirada de um processo judicial de verdade e ela é muito reveladora. Ela compara recursos como o scroll infinito com máquinas caça-níqueis. A lógica é exatamente a mesma. Usar psicologia para manter a pessoa jogando ou, nesse caso, rolando a tela sem parar. Ou seja, o ponto principal é este: o nosso engajamento, a nossa atenção. Isso não é um efeito colateral. É o objetivo número 1. As plataformas são desenhadas, são arquitetadas com táticas psicológicas para uma única coisa: garantir que a gente sempre volte para mais. E aqui dá para ver como isso funciona na prática, direitinho. Cada recurso desses explora uma fraqueza nossa, sabe? O scroll infinito faz a gente perder completamente a noção do tempo. A reprodução automática tira o poder de decisão da nossa mão. As notificações deixam o cérebro em estado de alerta constante. Likes, contagens, transformam a vida social numa competição. E os filtros de beleza chegam a distorcer a nossa autoimagem. É um sistema, né? Um sistema completo. Ok, mas como que esses recursos afetam a gente tão fundo assim? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada no que acontece dentro do cérebro. E principalmente no cérebro de um adolescente. O segredo todo está numa coisa chamada circuito de recompensa. Ele é movido por uma substância, a dopamina. Pensa na dopamina como aquele sinalzinho no cérebro que diz: opa, isso foi legal, quero mais. E as redes sociais são mestres em dar pra gente pequenas e constantes doses de dopamina. Um like, uma mensagem nova, um vídeo engraçado. E aí, claro, a gente continua voltando para buscar mais. E aqui vem o pulo do gato, especialmente com os adolescentes. O cérebro deles ainda está, digamos, em obras. A parte que busca prazer e recompensa está funcionando a 1000 por hora, mas o freio, que é a área que controla os impulsos e pensa nas consequências, essa parte ainda não está madura. É como ter um carro com um acelerador super potente, mas um freio que não funciona direito. Isso torna os jovens biologicamente muito mais vulneráveis a esse ciclo de busca por recompensa. E olha só que impressionante isso aqui. O padrão que a gente vê nas redes sociais é muito parecido com o que acontece em outros vícios conhecidos, como jogos ou até o uso de substâncias. Em todos os casos, a dopamina é a grande estrela do show. E em todos eles acontece um fenômeno chamado tolerância, ou seja, a necessidade de passar cada vez mais tempo rolando a tela, jogar por mais horas ou precisar de doses maiores para ter a mesma sensação de antes. Ok, agora que a gente já entendeu como a coisa funciona, vamos falar do impacto real, das consequências. Qual é o preço que a saúde mental dos adolescentes está pagando por essa conexão que não para nunca? Então, os dados são bem claros, viu? Especialmente os que vêm de órgãos de saúde como o CDC americano. E tem um número aqui que é importante guardar: 4 horas. Parece que passar mais de 4 horas por dia em telas é o ponto de virada, sabe? É a partir daí que os riscos para a saúde mental simplesmente disparam. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A barra maior mostra o grupo que passa mais de 4 horas em telas. A menor, quem passa menos. Olha a diferença. Os sintomas de depressão são quase 3 vezes mais comuns no primeiro grupo. Os números falam por si sós, né? E com a ansiedade? A história é a mesma. Os sintomas são mais que o dobro no grupo que usa mais as telas. A ligação entre uma coisa e outra é bem difícil de negar. E a lista de problemas não para por aí, não. Tem também interrupção do sono, menor satisfação com o próprio corpo,
dificuldade de concentração e até um fenômeno relativamente novo, que estão chamando de dismorfia de Snapchat, que é quando a pessoa fica tão acostumada com os filtros que começa a odiar a própria aparência real. Bom, com tanta evidência na mesa, a conversa está mudando de tom. O assunto está saindo das páginas de artigos científicos e entrando de vez nos tribunais. E talvez, esse seja o grande ponto de virada. Aquela acusação de que as plataformas são projetadas de propósito para viciar, isso já não é mais só um debate. Agora, é a base para uma onda gigantesca de ações legais e novas leis que está acontecendo no mundo inteiro. Olha só alguns exemplos. Nos Estados Unidos, mais de 40 estados estão processando a Meta. Aqui do Brasil, a gente já tem novas regras para proteger crianças e adolescentes online. Na Austrália, chegaram a discutir o banimento de redes para menores e na Europa, um monte de regulação nova está vindo por aí. A mensagem é bem clara, né? É um movimento global. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é bem importante. A grande pergunta que fica é: a tecnologia é que deve se adaptar ao jeito como o ser humano se desenvolve? Ou somos nós que temos que nos adaptar a uma tecnologia que foi projetada para capturar nossa atenção a qualquer custo? A resposta que a sociedade der para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro da nossa relação com o mundo digital.